O blog Sofá de Pobre tem um lema: negócios às claras, amizades preservadas. Por essa razão estamos aqui, apenas para perguntar. As dúvidas são muitas. Esperemos que o nosso judiciário não encontre filigranas jurídicas para apontar crimes cometidos nessa gravação. Afinal, vivemos numa democracia. Regime que é usado como bandeira para todos os atos dos políticos tupiniquins. Sendo então a democracia um regime do povo, pelo povo, para o povo, acreditamos nós que ela não iniba o direito cidadão de questionar. O que nós estamos assistindo hoje, 2 de junho de 2019, coloca um monte de interrogações na cabeça dos réis mortais. Quando assumiu, o presidente Bolsonaro criou uma medida provisória colocando barreiras no desvio absurdo, no roubo escancarado de pagamentos indevidos de aposentadorias que davam ao país, por ano, um prejuízo de 10 bilhões de reais. Repetindo, uma medida provisória criada para inibir o roubo de 10 bilhões de reais na já endividada Previdência. Mas, infelizmente, devido ao nosso sistema de governo dividido em 3 poderes, essa medida provisória, para virar lei, precisa de aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E pior, existe um prazo para que a medida seja analisada, aprovada ou não. Se não cumprido esse prazo, ela prescreve. Por incrível que pareça, uma medida provisória que visa estancar o roubo anual de 10 bilhões de reais à Previdência Social foi empurrada com a barriga e prescreve hoje, dia 2 de junho de 2019. Com o agravante, 2 de junho de 2019 é uma segunda-feira. E todo mundo sabe que na segunda-feira a maioria absoluta dos parlamentares não comparecem a Brasília. Ou seja, na segunda-feira não há quórum para que aconteçam sessões. Ou seja, na segunda-feira ninguém trabalha. Então, pasmem, vou repetir de uma forma incansável, uma medida provisória que tira de circulação vigaristas que causam prejuízo anual de 10 bilhões de reais à Previdência Social, está prestes a prescrever porque os senadores não estão em Brasília por ser segunda-feira. Meu Deus! Segunda-feira é feriado municipal em Brasília?
essa regalia está estendida aos demais trabalhadores da cidade? Acho que não. E se não é feriado, se todo mundo sabe que os senadores não estão no plenário, esse dia é descontado ou é pago? Caso seja pago, significa que a presença consta na lista de chamada. Então, como justificar se todo mundo sabe que nas segundas-feiras a maioria esmagadora dos senadores não estão em Brasília, e se nas segundas-feiras não há quórum para haver sessão, que a lista de presença marque que eles estavam no local, garantindo que recebam o dia de trabalho. Eu só quero entender. Porque se eu atraso 1 minuto no meu serviço, eu tenho o dia descontado. Mas bem, essa medida provisória precisa ser votada no dia 2 de junho de 2019. Então, o que o país acompanhou? Um esforço concentrado do governo, chamando senadores a Brasília para que haja quórum e a votação aconteça e a aprovação seja a consequência natural. Vamos traduzir. Nós vimos o governo implorando aos senadores que venham ao seu local de trabalho para exercer a função para a qual foram eleitos. É isso! Existe outra forma de analisar? Então vejamos. Se caso esse esforço concentrado, feito de joelhos e quiçás algumas barganhas, obtiver sucesso, nós estaríamos diante de 3 situações. E esse vídeo foi gravado antes de sabermos o final dessa comédia. Nós fizemos isso de propósito para deixarmos clara a dúvida que dominou o nosso dia aqui no Sofá de Pobre. Primeiro, se eles não comparecerem, se não houver quórum, qual seria a justificativa? Senadores, parlamentares no geral, não trabalham só quando estão no plenário, precisam estar marcando presença nas suas bases? Bom, eu posso até concordar, mas não existe prioridades? Não passa na minha cabeça qualquer situação paralela nas bases dos senadores que tenham importância maior do que aprovar uma medida provisória que extermina um prejuízo anual de 10 bilhões de reais para a Previdência, vindo de roubo, de desvio de dinheiro, de corrupção. Mas pode ser que a gente esteja enganado. Então a gente convoca os parlamentares a mostrarem onde estavam na segunda-feira, 2 de junho de 2019, para justificar a sua ausência. A segunda opção, tem quórum.
e a medida provisória não é aprovada. O que justificaria um absurdo desses? Qual a explicação para o povo brasileiro que o Senado Federal não aprovou uma medida provisória que extermina com 10 bilhões de reais ano de roubo na Previdência? E terceiro, havendo quórum e havendo a aprovação, teremos nós, os cidadãos, terá o governo a obrigação de ajoelhar agradecido diante dos senadores por terem saído das suas bases e cometer o ato máximo de patriotismo de vir a Brasília e cumprir a sua obrigação. Por favor, senador Alcolumbre, venha a público e responda a esses questionamentos. O Brasil quer acreditar no Senado Federal, mas com essas dúvidas fica complicado. E o pior, esse é um dos milhares de exemplos e também é extensivo à Câmara de Deputados. Então, senhor Rodrigo Maia, com que aval o senhor vem a público afirmando que o Brasil está travado devido ao executivo diante de uma situação dessas? Que fica evidente que o nosso país não anda porque os nossos parlamentares recebem medidas provisórias fundamentais para que a engrenagem funcione e deixam, empurrando com a barriga, que essas medidas prescrevam ou que cheguem no final para que a decisão seja tomada ao apagar das luzes, com um clamor social, com todos implorando e, quizás, negociando. Então, é essa dúvida, são esses questionamentos que Sofá de Pobre traz. E se você, por acaso, tem as mesmas dúvidas, então nos ajude a continuar. Pare no cantinho, dê o seu like, curta esse vídeo. Se quiser nos honrar, clique ali no inscrever-se, seja um seguidor. E também clique no sininho, autorizando que o YouTube avise a você toda vez que um novo vídeo seja criado. Nós precisamos nos unir, não para criticar, chamar esse ou aquele de ladrão, não. Apenas para mostrar fatos, questionar e exigir respostas. Respostas simples, diretas e objetivas. Sem aquele famoso mimimi de político que fala, desvia do perguntado e não diz absolutamente nada. E se não for pedir muito, acesse o blog www.sofadepobre.blogspot.com.br. O Brasil tem jeito. Só que não podemos mais deixar que outros resolvam. Não podemos cruzar os braços. Mesmo que, se ao abrirmos os braços,
fomos crucificados, teve um cara que, com coragem, aceitou a consequência. E até hoje ele rege as nossas vidas. Porque importante não é quem testemunha a história, mas quem a escreve. De forma isolada, muito pouco podemos fazer. Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos colocar esse país no patamar que ele merece estar. E talvez o primeiro passo seja transformar a semana produtiva em Brasília numa semana de 5 dias úteis.